Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tiver. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui dentro da linha da vida ativa, falando sobre hábitos de vida para manter a saúde, né? É um papo muito interessante, é com o professor Aulo Seller. Selmer, desculpa, Aulos. É isso. O Aulos é bacharelado em esporte pela Universidade de São Paulo. Há 33 anos, ele foi fundador da assessoria Batimentos por Minuto, que há 25 anos se tornou na 4One. Hoje a gente sabe que tem uma febre aí de assessorias esportivas, mas o Aulos é um dos precursores aí disso aí, muito antes de virar moda. Além disso, ele é colunista da Rádio Eldorado, sempre falando aí sobre esportes e saúde. Muito prazer em recebê-lo, Aulos. O prazer é meu, eu que agradeço. Faz uma breve apresentação sua aí para a gente saber. Então, é verdade, né? Eu já tenho um certo tempo aí de assessoria esportiva. Eu acho legal. Surgiu essa ideia de trazer para o Brasil com a minha experiência quando eu morei fora. Eu morei num lugar especial que é o Vale do Silício, né, lá na Califórnia, perto de São Francisco. E nisso eu fui lá para aprimorar meu inglês e para fazer um curso de marketing esportivo em Berkeley, né, na universidade que era do outro lado da Bahia. E eu já corria, né, eu gostava de praticar esportes, eu já estava bem envolvido, tinham poucas corridas no Brasil na época, mas já a gente participava das provas. E um dia eu fui assistir uma prova de triatlon, e quem ganhou a prova de triatlon foi a Fernanda Keller, né? A Fernanda Keller é famosíssima aí no meio do Ironman, né? Que ela faz o Ironman lá de Kona, não sei quantas vezes ela já fez, já foi top 10 muitos anos seguidos. É recordista em participações, né? Recordista em participação. E eu fui conversar com ela estava no começo da carreira, e ela me apresentou, ó, vai conhecer um grupo de corrida que tem aqui. Quando eu fui lá num sábado, num parque, eu cruzei com mais de 500 corredores. E eu falei, nossa, que ideia interessante, né? E esse grupo ainda existe até hoje, ele está enorme nos Estados Unidos, hoje ele engloba todos os Estados Unidos, que chama Team in Training. Você pode entrar até no site que você vai achar, e eles preparam pessoas hoje para o ciclismo, para o triatlon, para a corrida e para trekking de grandes desafios. E aí eu voltei para o Brasil. Eu não tinha ainda concluído o meu curso de educação física, porque foi uma oportunidade que eu tive, e eu resolvi abandonar a Unicamp, onde eu fazia educação física. E aí eu voltei, eu prestei USP, aí eu entrei no curso de esporte, que é um curso diferente da educação física. E no primeiro ano eu já comecei a desenvolver esse projeto de assessoria esportiva, e naquela época eu acho que tinham 3 pessoas que faziam isso aqui em São Paulo. E naquela época você imaginava que ia virar a febre que é hoje? Olha, pelo que eu vi nos Estados Unidos, e como a gente sempre está um pouquinho atrasado, hoje nem tanto, eu achei que era um bom caminho, e uma oportunidade de trabalho, e eu gostava de correr, né? Comecei a treinar primeiro os meus companheiros de classe, porque quando eu optei em fazer esporte, como eu não tinha terminado a educação física, eu era mais velho, né, que a minha turma, eu já tinha uns 5, 6 anos na frente dos meus companheiros. E eu comecei a treinar os meus companheiros de classe, né? E o meu professor de atletismo, que se chamava Mário Rata, que hoje ele dá aula no Colégio Santa Cruz, ele gostou da ideia, e nisso eu já fui criando a Batimentos por Minuto, que depois de um tempo virou 4One. Esse é um resumo de como eu caí nesse mundo pelo simples fato de gostar de correr. Né? É o que eu falo sempre com meus pacientes, né? Muitos pacientes são reticentes, principalmente com a corrida, falam que é muito desgastante. Mas a gente que trabalha com isso sabe que às vezes o maior erro do atleta amador, principalmente iniciante, é treinar numa intensidade mais forte do que deve, né? Gostaria que você falasse para a gente um pouco desse processo de adaptação ao esporte, né? Não só a corrida, mas como a corrida é um dos mais desgastantes, ele exige que esse passo a passo seja seguido para evitar lesões e para a pessoa não passar um estresse que impeça, orgânico e mental, que impeça ela de continuar no esporte, né?
Acho que é importante as pessoas entenderem essa necessidade de uma progressão, né, no treino. Isso é verdade, porque no início de uma preparação para uma pessoa que nunca correu, né, ela vai começar sempre caminhando, um mix de caminhadas e trotes, né, e ela sempre se empolga, né, e ela passa um pouquinho dos limites dela, e isso pode trazer algumas consequências, né? Acho que a principal consequência é ela ter uma lesão, e como ela está começando, desanimar, né? Porque pode acontecer, tem aquelas lesões tradicionais que o Dr. Matheus sabe mais do que eu quais são, e para você ser picado pelo bichinho da corrida, né? E ter aquele prazer de acordar de manhã e falar eu vou correr, não é tão simples assim, leva alguns meses, né, para a pessoa, se ela respeitar aquela progressão que a gente tenta passar para ela, né? Mas até hoje a maioria das pessoas não respeitam. Naquela época, o meu monitor cardíaco era um dos primeiros polares, né? Parecia um relógio de parede, né? Era enorme, né? Ele só marcava a frequência cardíaca, que eu trouxe dos Estados Unidos, que aqui no Brasil eu apresentei isso na minha primeira aula de atletismo na USP, quando o professor viu que eu tinha uma faixa e marcava a frequência cardíaca, ele falou, nossa, de onde você trouxe isso? Né? Porque antigamente não tinha isso, né? E realmente você ter uma noção de respeitar os seus limites através da tua frequência cardíaca ajuda e muito, né, na minha opinião, né? Mesmo que muitas pessoas hoje, algumas não dão bola para isso. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente, né? Tanto é que assim, existem as zonas de treinamento, né? Sempre que você passa um treino, você passa nessas zonas. E é importante as pessoas entenderem que essas zonas não existem aleatoriamente. Cada uma tem sua função metabólica. E por uma boa preparação de uma pessoa, seja para saúde, seja para desempenho, a gente tem que respeitar essas zonas e a distribuição da intensidade entre elas. É verdade. A fim de que o organismo se otimize, né? E apesar de ser contrassensual, acho que você concorda comigo, a grande maioria do treino, hoje é preconizado pela literatura que em torno de 80%, deve ser intensidade leve para moderada. Né? Isso mesmo. E como é contrassensual, as pessoas... Porque a pessoa parte do princípio, se ela, por exemplo, uma pessoa que está treinando corrida, se ela treinar forte, ela vai ter um desempenho melhor. Só que não é bem por aí, né? Para você treinar forte, você tem que ter uma base. E a maior parte do seu treino tem que ser nessa base. O que você consegue falar para a gente em relação a isso aí? Então, isso eu acho fundamental. A pessoa ter, pelo menos aprender, até ela aprender aquela sensação subjetiva do que é leve para ela, do que é moderado, do que é moderado forte, que você encontra hoje nos relógios como Z1, Z2, Z3, Z4, C5, né, que a gente chama, lá na Foreign a gente chama de trote leve, moderado, forte, para tentar facilitar, né, o entendimento dessa questão. É complicado a pessoa aprender até essa sensação subjetiva e ir acertando esses ritmos. E em função desse relógio, né, que eu estou te contando aqui, eu tenho uma história muito interessante. Poucas pessoas corriam, mesmo na faculdade, né? Eu tinha um professor de atletismo, que eu fiquei muito próximo dele até hoje, e a USP tem um clube, que é colado à educação física, chama CPUSP. E eu era frequentador assíduo lá do CPUSP, e todos os dias não, quando ele estava no Brasil, o Ayrton Senna treinava lá com o Nuno Cobra, que era o único local que ele tinha uma certa tranquilidade, que ele não ia ser assediado pelas pessoas, né, por ser o Ayrton Senna. E eu também corria, por coincidência, no mesmo horário, né, tá certo que ele não estava lá todas as semanas, porque ele tinha as corridas, mas quando ele voltava para o Brasil, era certeza que ele ia estar lá, né? E ele também usava esse mesmo relógio, né, que a gente fazia tinha um treinamento estruturado, né? Então ele já tinha um acompanhamento. E o Nuno Cobra, ele me ajudou de uma certa forma, porque eu acabei conversando com ele na época, a começar a estruturar o meu negócio e também atender
não só pessoas que corriam, mas ter um trabalho individualizado com executivos, que ele já fazia na época, né? Então, o que ele fazia? Ele, além de dar o treino, né, ele marcava jantares em restaurantes com os seus alunos para orientar como ele deve se alimentar. Ele ia junto com os nutricionistas, que na maioria da época não eram nutricionistas esportivos, né, eram somente nutricionistas, né, que tentavam passar alguma orientação de como se alimentar de uma forma correta. Ainda se usava aquela pirâmide, né, de nutrição, que é clássica, é só você procurar, não. E nisso eu fui cada vez agregando mais serviços para a Forne One, que era não só se preocupar com essas zonas de treino, mas tem um monte de detalhes que são importantes para fazer que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Eu conheci uma psicóloga na época, que era psicóloga do Palmeiras, já tinha uma psicóloga, infelizmente eu não estou lembrando o nome dela. Ela me ajudou bastante, até que hoje quem me ajuda na parte de psicologia é a Carla de Pierro, que hoje está no Comitê Olímpico, está lá em Paris, por coincidência, fazendo todo esse acompanhamento. Então, o meu serviço, cada vez eu fui agregando mais serviços para poder atender tanto os meus alunos particulares, como esse grupo de corredores que foi se formando lá na faculdade. E depois que eu saí da faculdade, eu fiz estágio numa academia aqui em São Paulo que se chamava Physis, né? Essa academia foi a primeira academia do Brasil que trouxe aqueles equipamentos Life Fitness para o Brasil, esteiras, né? Tudo isso. E era uma academia cara, né? A mensalidade era bem cara. E eu fui estagiário lá e eu introduzi, depois que eu fui contratado, não mais como estagiário, um departamento de corrida, porque as esteiras eram espetaculares como são até hoje, mesmo naquela época, porque o que manda numa esteira ser boa é a qualidade do motor, né? Ela suportar velocidades de 12, 13, 14, 15 km por hora. E isso foi um outro impulso também na minha carreira, porque tinham altos executivos lá dentro. E eu comecei a dar uma atenção para esse perfil de pessoas, e até hoje eu tomo conta dessas pessoas. Eu tenho um cliente que está comigo até hoje, né? Hoje ele começou com 40, 50 anos, hoje ele tem 80 e treina comigo. E está bem. E está bem, isso é só um complemento das zonas de treino, né? Porque além das zonas de treino tem uma série de detalhes importantes. Eu, apesar da minha especialização na clínica ser mais a medicina esportiva e nutrologia, eu sigo a medicina do estilo de vida, né? Que a gente tem 6 pilares. O pilar número 1 é a atividade física, né? O segundo é a nutrição, o terceiro é o sono, o quarto é resiliência e estresse, o quinto é o bom convívio social, né? Ter bons laços. E o sexto é evitar substâncias tóxicas, álcool, cigarro, etc. e tal. Quem segue esses parâmetros, né, de acordo com a literatura médica atual, tem uma expectativa de vida em torno de 15 anos, entre 10 e 15 anos, superior à média da população. Eu imagino. Ou seja, não tem nada na saúde, que a gente possa fazer para a saúde, que supere os hábitos de vida. E eu tenho muitos pacientes que são reticentes em, às vezes, falar, eu não vou fazer esporte porque é muito difícil, né? Então, é isso que é importante as pessoas entenderem. Não é tão difícil assim. Às vezes, quando você vai fazer certo, é mais fácil do que quando você não faz orientado. Por isso que eu sempre aconselho, por exemplo, os meus pacientes, procurarem uma assessoria. Porque o que acontece? Ela vai fazer atividade física, ela vai ser orientada da dieta e ela vai ter um círculo social que promove isso, né? Ela vai passar a conviver com pessoas que têm os mesmos valores. E mesmo que ela não, se ela se inscreve para uma corrida, mesmo que não tenha nenhuma intenção em fazer um bom tempo, etc. e tal, ela tem um compromisso para manter o treino, né? Então, eu acho todos os pilares super importantes, mas esse pilar da socialização é uma dica para quem quer fazer com que o negócio vingue. Ele é fundamental, né? Fazer com que, porque através dessa socialização as pessoas se conhecem, as pessoas fazem relacionamentos pessoais e relacionamentos comerciais. E isso eu fui percebendo
assim, sem querer, porque as coisas foram acontecendo, as pessoas se casaram lá, já hoje algumas estão separadas, fizeram negócios, tudo isso ajuda e muito, né, a fazer com que, e ainda se você tiver um suporte todo de um embasamento científico por trás, né, de todos esses profissionais que te ajudam, nossa, o seu cliente ou o seu corredor, ele fica muito mais tranquilo que o caminho está certo. Você me fez lembrar uma coisa, que assim, a primeira vez que eu tive esses pilares, na ordem que eu falei, não é aleatória essa ordem. Essa ordem tem uma hierarquia. Né? O principal é considerado a atividade física, muito próximo da nutrição, e não deixa de ser importante, mas o menos ranqueado é evitar substância tóxica. Aí na primeira aula que eu tive acesso a isso, eu assustei. Eu perguntei, mas professor, que história é essa? Né? É mais importante você ter relação social do que não fumar? Aí ele falou, sim. Por quê? Porque normalmente quem tem um bom círculo social, quem convive num meio de pessoas que não fumam, ele não vai fumar. Ele vai parar de fumar, provavelmente. Exatamente. Ou se ele fuma, ele para de fumar. Aí que eu entendi. Que assim, apesar do cigarro, o álcool em excesso, as drogas, elas terem um efeito muito ruim na sua saúde direto, se você está num bom círculo social, se você está cercado de pessoas que não estão ligadas a esse tipo de coisa, que não gostam disso, você vai passar a ter esses mesmos valores, né? Então, por isso que ela, na hierarquia, ela fica na frente. Eu achei muito interessante. Assim, nessa parte científica, eu concordo 100%. Mas, para o teu negócio vingar financeiramente, né, você tem que estar do lado de pessoas que têm dinheiro para pagar o que você quer fazer. Entendeu? Com certeza. Então, é a mesma coisa das assessorias. Hoje tem assessorias de todos os níveis sociais, que eu acho isso um espetáculo. Com certeza. Né? Tem uma assessoria que eu acompanho, começou junto comigo um pouquinho depois, que ele atende motoristas de ônibus, carteiros, essas pessoas desse perfil. É uma assessoria gigantesca. Né? Então, o que mostra é que a consciência das pessoas da importância de ter uma boa qualidade de vida, que envolve tudo isso que a gente está conversando, já está em outras classes sociais que antigamente não estavam. Era totalmente assim. Inclusive, ainda é incipiente, mas o poder público tem trabalhado nesse sentido. Então, né? Em alguns parques aqui de São Paulo você tem aulas gratuitas. Né? Então, mas melhorou bastante, porque a assessoria esportiva é um negócio, né? E é um negócio como uma empresa qualquer, né? E essa empresa tem que ir para frente. Tem que sobreviver. Ela tem que sobreviver, não tem como. Então, a ponto que eu fiz um curso de administração uma pós-graduação na Getúlio Vargas, né? Porque eu estava sentindo que só o meu conhecimento científico envolvia muito mais coisa, envolvia o marketing, envolvia a necessidade de pessoas para patrocinar. Né? Quando a gente começou a assessoria esportiva, naquela época da faculdade, eu não tinha um espaço físico, né? Era na minha casa, na edícula da minha casa. Né? E nisso a coisa foi aumentando, foi aparecendo mais alunos, a gente foi crescendo, não sei mais o quê. E nisso, é uma história até interessante que eu lembrei agora. Né? A gente mandava planilha por fax. Você lembra o que era fax? Lembro, com certeza. Então a gente tinha só uma pessoa que ficava lá mandando, às sextas-feiras, ficava mandando as planilhas por fax. E nisso um dia toca o telefone na edícula da minha casa, que era uma salinha de 3x3 no máximo, com 5, 6 pessoas lá dentro, assim, tudo apertado, né, com os computadores fazendo as planilhas e enviando tudo por fax. Toca o telefone, eu não lembro o nome dele, mas era um diretor da Mizuno. Né? Ele, olha, eu preciso falar com você, porque eu já estava na Rádio Bandeirantes fazendo a parte de boletins, né, de qualidade de vida. E aí eu fui lá, eu falei, mas o que você quer conversar comigo? Eu quero saber de como é essa ideia, porque a gente quer ter um Mizuno Runners Team, né? Isso na época, isso há muitos anos atrás. Né? Eu falei, então tá bom. Você acredita que no outro dia,
toca a campainha lá na minha casa é o diretor, né, da Mizuno. Ele falou, mas sua empresa é aqui? Eu falei, a minha empresa é aqui, né? E aí eu expliquei tudo para ele, qual era a minha visão, o que eu achava que ia acontecer, né, com o mercado de tênis, mercado de relógio. Você já previa tudo que aconteceu? Hã? Você já previa? Eu previa, mais ou menos. Eu já tinha mais ou menos essa ideia. Na época... porque você viu, né? Você os viu. tênis, a gente comprava tênis para pronação, para supinação, que hoje não é mais assim, mas na época era, né? Aí ele falou, não, eu quero comprar a BPM e transformar ela em Mizuno Runner Team. Né? E aí a gente ficou, eu falei, infelizmente a gente não vai vender, né, a batimentos por minuto, mas a gente pode montar um Mizuno Runner Team, se chamando vinculado à BPM. E nisso começaram a ter as feiras de esportes, né? E a gente montou uma avaliação por vídeo, filmando o corredor de costas, correndo numa esteira, para ver se ele era pronador e supinador, né? O stand era muito pequeno, né? A gente teve filas, né? Assim, não eram quilométricas, mas a gente foi o stand que teve mais visitas de toda a feira. E esses detalhes foram fazendo com que o nosso nome, a gente começou a ficar mais conhecido, as coisas foram crescendo. E a gente fechamos com a Mizuno, né, durante muito tempo. Depois nós começamos com a Fila, que era uma cliente que trabalhava na Fila que nos ajudou. Depois fomos para a Mizuno. Depois da Mizuno nós fomos para a Nike, ficamos muito tempo com a Nike, né? Depois da Nike a gente foi para a Fila, né? E tudo relações duradouras, de 5, 6 anos, 6 anos, 7 anos. E hoje a gente não está com nenhuma marca, né? Depois da pandemia eu tomei a decisão de não mais ter um relacionamento com nenhuma marca esportiva exclusiva. Mas tudo isso foi tem algum motivo por isso? Tem um motivo de uma escolha pessoal minha, porque quando você faz uma associação com as marcas, né, você fica meio preso a fazer uma série de eventos para essa marca. E o que acontece? Aconteceu com todas. Aconteceu com a Mizuno, aconteceu com a Nike, aconteceu com a Fila. Eles tinham modelos que não eram bem conhecidos, né? A gente fez com que essa marca fosse conhecida por causa da rádio, por causa de uma série de programas que eu tinha. E depois, quando eles estão conhecidos, eles te mandam embora. Aí aconteceu isso nas 3 empresas. Aconteceu na Mizuno, aconteceu na Nike e aconteceu na Fila. Então você tomou uma vacina. Tomou uma vacina. E eu tomei uma vacina. Realmente eu tomei uma vacina. E a relação com essas pessoas era uma relação só de trocas de produtos, né? O que essas grandes marcas oferecem? Elas não te oferecem dinheiro, né? Elas oferecem roupas, elas oferecem material esportivo, uniformização dos nossos clientes, uniformização dos nossos professores e treinadores, e é só, né? E nisso... Não é bem uma relação ganha-ganha, né? Na verdade, no momento era, né? Eu acho que foi durante muito tempo, porque a gente conseguiu se posicionar bem no mercado. E depois a gente começou a ver a fase de começar a atender as empresas, né? A montar grupos dentro das empresas de corrida. E aí a gente atendeu várias empresas enormes. E uma das empresas que a gente atendeu foi a Heineken, porque na Heineken estava começando aquele projeto de cerveja sem álcool, né? E o projeto chamava Be Healthy, Be Heineken, né? Era um projeto mundial. E com a Heineken a gente ganhou dinheiro, né? Aí a gente fez um acordo financeiro com grana. Aí foi muito vantajoso para a gente, e a gente divulgou durante muitos anos esse programa deles, Be Healthy, Be Heineken, e hoje a Heineken está com uma outra assessoria esportiva, com essa cerveja zero álcool.
Bom, a gente tem um panorama muito diferente do que era há 30 anos atrás do que é hoje, né? É verdade. O que você, assim, você vive isso no dia a dia, né? Você atribui isso mais, você acha que a gente está passando por uma moda ou que realmente as pessoas, as empresas estão finalmente entendendo a importância da atividade física? Eu acho que teve um período de moda, mas já passou esse período de moda. Agora a gente tem o Gympass, né? Não sei se você já ouviu falar do Gympass. Com certeza. Então, o Gympass é uma empresa brasileira, né? Não sei se você sabe, e hoje ela é uma empresa mundial, né? Ela descobriu a fórmula de vender qualidade de vida dentro das empresas, sendo que o funcionário que se inscreve pelo Gympass dentro da empresa, ele tem um leque infinito de opções, porque o Gympass tem vários associados, inclusive a 4in1 é associada. Não fica restrito Não fica restrito, então ele pode ir numa academia fazer uma aula de yoga, no outro dia ele pode ir na outra academia fazer uma aula de natação, ele pode... E isso fez com que as empresas facilitassem muito o departamento de recursos humanos para fazer com que os seus funcionários, porque é optativo, né? O funcionário não precisa, ele tem esse serviço, ele compra ou não compra, e a empresa subsidia um pedaço e o funcionário paga outro pedaço. E hoje a grande maioria das empresas ou está no Gympass, ou está no Total Pass. Acho que eles entenderam com isso, que um funcionário que faz atividade física é um funcionário mais saudável, e um funcionário mais saudável é mais produtivo, né? Menos sinistros, né? Você pode depois, lá nos planos de saúde, mostrar o resultado disso, cai o preço do plano de saúde, cai um monte de coisa, e aí vai deixando mais claro que é importante você ter funcionários saudáveis. Eu dou treino para o presidente da Protege, que é aquela empresa de valores que tem aqueles caminhões azuis. Né? É uma empresa enorme. Não sei quantos mil funcionários eles têm. Ele entrou no Gympass, né? Mudou tudo dentro da empresa depois que ele entrou no Gympass. Hoje ele tem quase 8 mil funcionários dentro do Gympass. Então imagina, né? Uma empresa enorme, ter esse universo de pessoas. Até a conversa no dia a dia do trabalho muda, né? Pô, você foi naquela prova ontem de corrida, ou você foi lá na academia, né? Tudo muda. É o social, né? É o social. Da mesma forma da assessoria, a gente acabou voltando para o social. Se teu chefe é um cara que corre, ou que nada, ou que pedala, ou que faz alguma coisa, você não, eu me sentiria muito, muito incomodado se eu fosse um sedentário do lado desse meu chefe. Até para ter assunto com o chefe. Até para ter assunto com o chefe. Né? Então isso está acontecendo, né? Já vem acontecendo há um certo tempo. Né? Então as coisas estão mudando bastante. Todo o mercado ele se ajusta, né? Não tem como, não adianta surgir milhões de assessorias esportivas e aí um dia vai abaixar e vai ficar as assessorias que realmente prestam um bom serviço. Né? Graças a Deus, eu já estou com 30 anos, né? Nessa área e a 4in1 ainda existe. Não, se existe... Assim, eu atendo alguns dos seus alunos e todos gostam muito de você e muito do ambiente, eu sou testemunha disso. Né? Então. E aproveitando, hoje, quando você recebe novos alunos, porque hoje assim, nós temos dois tipos de pessoas que procuram atividade física. Uhum. E a gente até tem algumas assessorias com perfil de um e do outro. Tem as pessoas que procuram por esporte, para ter essa convivência social, para melhorar a saúde, e tem as pessoas que procuram por desempenho. Qual que é o perfil dos seus alunos hoje? Mais saúde. Isso realmente existe. Eu conheço vários companheiros de donos de assessoria que têm assessoria do desempenho, têm assessoria exclusiva de uma modalidade esportiva. Isso acontece. E lá na 4in1, a gente, não sei, isso foi acontecendo sem eu pensar que eu queria que acontecesse isso, acontecia de uma forma espontânea. São pessoas com um perfil não são tão competitivas, né? Mas gostam de ter um bom rendimento. Agora, posso te contar uma curiosidade científica que eu acho que você vai achar interessante? Pode, claro. Lá na clínica eu recebo muitas pessoas que fazem atividade física. Algumas
que fazem com assessoria, um treinamento estruturado, mas com a preocupação voltada para a saúde, geralmente essas pessoas são mais tranquilas. Você fala para ela fazer o treinamento leve, ela faz. E eu recebo também as pessoas das assessorias, as pessoas que já têm a mentalidade mais para competitiva. Essas pessoas têm aquela concepção de que treinando forte elas vão ter melhor desempenho. E o que acontece na hora que eu faço o exame metabólico delas, a ergospirometria? O que treina forte, apesar de não pôr muita intensidade no treino, tem o desempenho, tem o VO2 e tem até os limiares superiores ao que treina muita intensidade. Ou seja, às vezes a pessoa, o caminho da saúde e do desempenho é exatamente o mesmo, né? Se você respeitar o treinamento do seu técnico, é isso que as pessoas não fazem, né? O técnico pede lá, corre 40 minutos em D2, o aluno vai lá e corre em Z3. Quem corre está entendendo o que eu estou falando. O que acontece? O que corre em Z2, apesar de estar correndo devagar, e o que corre em Z3, apesar de estar treinando mais forte, o do Z2 na corrida vai ganhar dele. É isso que as pessoas entendem. É muito comum, viu, Aulos? É muito comum quando eu faço os exames lá isso acontecer. Isso acho que vai ser uma luta eterna, né? Porque vai do perfil psicológico. Porque é contrassensual, né? A pessoa tem aquela ideia de que se ela fizer o treino forte, ela vai ter melhor desempenho. Mas a fisiologia é muito mais do que isso. Né? Você tem que fazer o treinamento forte, mas tem a dose certa. Né? E tem o momento do treino forte também, né? Pra ela fazer. Tem que estar preparado para o treino forte. Tem que ter dormido bem, tem que estar com a base feita, tem que estar bem alimentado. Hoje a gente tem muitos recursos, né? Quando na minha graduação, o meu caminho era uma carreira acadêmica, né? Porque eu tive uma grande professora que se chama Maria Augusta, hoje ela está bem velhinha, né? Ela era chefe de um laboratório lá da faculdade e a gente estudava limiares, né? E a ergospirometria já existia na época, né? Então eram máquinas gigantescas, né? Que hoje está muito mais avançado. Então a gente estudava também cinética de lactato e comparava com a ergospirometria. Então, a minha tendência era continuar na faculdade e foi uma grande dúvida que eu tive, né? Se eu ia seguir uma carreira acadêmica ou se eu ia mesmo para o mercado e começar, porque no começo tudo é muito difícil, né? Então, a gente, naquela época, imagina, né? A gente já tinha os relógios com frequência cardíaca, que era uma coisa muito rara de você encontrar pessoas usando isso. A gente tinha os lactímetros portáteis que a gente trouxe de fora. Né? Ergospirometria a gente fazia lá na faculdade, né? que era bem complicado de fazer, né? Porque era um custo alto. Era um custo muito alto. Os materiais eram... E a gente usava tudo isso pegava os nossos clientes mesmo para ser uma espécie de cobaia para fazer. O meu TCC, né? Foi isso. Eu fiz o tema foi cinética de lactato versus ergospirometria. Foi isso que eu estudei. Então, imagina, naquela época, né, era um assunto muito distante, né, de muitas pessoas. Né? A pessoa saía para correr e saía, né? E não sabia se já tinha... Bom, se ela passou do limiar dela quando ela entra em fadiga, ela percebe, claro. Né? Mas... o mais difícil é perceber o leve e moderado, né? O intenso é fácil, porque você quebra. Então, mas a maioria das pessoas chegava nesse ponto, quebravam e depois diminuíam, né? Era assim que funcionava mais ou menos as coisas. Mas ainda bem que as coisas vão evoluindo, né? Acho que isso é bom. Bom, eu te acompanho aí no dia a dia, nas redes sociais. Eu vi que há pouco tempo você esteve lá no Everest, né? Então, conta pra gente aí como que isso é mais um braço atividade de montanha. Isso foi mais um braço que se criou dentro da 4-in-1, porque tudo isso começou primeiro quando a corrida de aventura entrou no Brasil. Né? A corrida de aventura entrou no Brasil no finalzinho da década de 90, né? E alguns dos nossos clientes que já corriam há muito tempo, já faziam muitas maratonas, queriam algo mais. E nisso a gente começou a montar equipes, né? Porque são em equipes, né? Que você faz uma corrida de aventura. Tem desde a corrida de aventura de um dia, né? Que são as mais curtinhas, e tem as expedições que são de 7, 8, 9 dias. Né? E depois de alguns anos, você não vai acreditar,
mas a Fornirona era a maior assessoria de corrida de aventura do Brasil e a gente tinha 3 equipes de ponta que corriam o circuito mundial, né? E nisso, aí foi chamando mais pessoas, né? E aí esses corredores de aventura, né, um dia para de fazer corrida de aventura porque está todo machucado, né? Porque são várias modalidades, né? Imagina uma prova de 8 dias, 800 quilômetros, 500 quilômetros, né? Vai mudando a modalidade esportiva. E eu comecei, depois disso, né? Essas pessoas, algumas, a grande maioria que treinou na Fornirona foi abandonando a corrida de aventura, algumas não. E eu achei melhor, e começou a surgir a corrida de montanha, né? E a corrida de montanha eu também achei que era uma outra vertente que poderia dar certo e deu certo também, porque hoje você tem essas duas opções, ou corrida de rua ou corrida de montanha, ou ultramaratonas, né, que também é muito perfil desses corredores de aventura que gostam de grandes desafios. Para quem gosta de natureza, né? Para quem gosta de mais variação, né? Porque a corrida de rua ali E aí eu comecei a montar grupos de trekkings de grandes desafios, né? Então, trekkings de grandes desafios na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito comum, né? E hoje em dia, eu acho que aqui no Brasil também já está começando, já começou faz tempo, mas hoje está muito mais estruturado. Então, eu fiz o Caminho de Compostela, Ultra Trail do Mont Blanc, Nepal, subir montanhas até o acampamento base, Kilimanjaro, Aconcagua. E o preparo é muito semelhante ao de um corredor, né? Tem a questão da aclimatação, né? Mas isso, o preparo mas é uma coisa que fica um pouquinho... o desgaste físico pode ser até maior, né? Dependendo, porque mesmo você andando tem a altitude, né? E eu comecei a atender esse perfil de pessoas e deu certo. E eu também gostei. Então teve um ano pela rádio, Eldorado, a gente conseguiu um patrocínio da Omint, que é uma empresa de seguro, de planos de saúde, seguro de viagem, seguro médico, tudo isso. Essa empresa, o diretor da empresa era um ultramaratonista, né, e também corredor de montanha. Nós fomos lá vender o projeto eram fazer 10 eventos no ano, né? E desses eventos eu ia fazer boletins na rádio e ia fazer com que as pessoas despertassem o interesse por essas maneiras de você praticar exercício físico, sem ser a corrida, sem ser o triatlon, né? Sem ser o ciclismo. Então eu fiz o Caminho de Compostela, eu fui no maior congresso de educação física nos Estados Unidos, eu fazendo a prova. Eu fui para a Maratona do Polo Sul, eu fui para o Ultra Trail do Mont Blanc, foram 10 eventos, né? E durante esses 10 meses eu fiz a cobertura diária do que estava acontecendo e dando dicas de como a pessoa poderia um dia fazer isso, né? E olha o que aconteceu, né? Hoje você quer participar do Tour do Mont Blanc, né, nas provas que acontecem em agosto, né, você tem que primeiro passar por 32 países que têm as provas. Para classificar. Você precisa conseguir uma classificação para entrar num sorteio e quem sabe ser sorteado, né? E a primeira vez que eu fui no Tour do Mont Blanc, você entrava no site, fazia inscrição. Porque além de uma atividade, de você ter o desafio, de ter o treino, de ter o compromisso, ainda é um passeio, né? É um passeio. É um passeio. E para você ter uma ideia como essa empresa do Tour do Mont Blanc ficou grande, ela é dona de todas essas provas, né? Ela que é responsável por isso. Ela comprou o Ironman, para você ter uma ideia. Então hoje ela tem as corridas de montanha e todas as provas da marca Ironman que acontecem no mundo. O Ironman e o meio Ironman, né? É do Tour do Mont Blanc. Então esse cara, ele foi muito mais visionário do que eu, na minha opinião, porque hoje ele tem a maior empresa de esportes outdoor do mundo, né? Então imagina como o negócio é grande. Foi assim que eu parei nesse trekking de grandes desafios, né? Voltando à sua pergunta, começando com corredores de aventura, né? Hoje a corrida de aventura ainda no Brasil existe,
né? Mas não é mais o filão da 4N1. Né? Vocês então estão na corrida de rua, Está na corrida montanha. de rua, corrida de montanha e trekking de grandes desafios. São esses três modalidades, vamos dizer assim. E a importância antigamente o corredor só corria, né? E o que você tem a dizer aí sobre a importância do fortalecimento, da mobilidade aí, então, dos treinos? é fundamental, né? Antigamente não era assim, né? Sessões de mobilidade articular, fundamental, de amplitude, uma ficha de exercícios resistidos da musculação direcionada para o tipo de corrida que ele vai fazer, né? Ainda bem que isso também evoluiu bastante. Muito corredor ainda é reticente porque ele fica com medo de ganhar massa e ficar pesado e perder, né, desenho, etc. Então, mas não é essa a função, né? Não. A função até é um exercício resistido, né? direcionado, né? É verdade. E para proteger de lesões, que é o mais frequente e melhora o desempenho também, né? Então, lá na 4N1 a gente é parceiro de uma rede de academias Competition. Né? Então, olha quanta coisa eu já te contei da minha história profissional. Quando eu fazia exercícios de fortalecimento muscular em academias, né? Então, veio da história da Physis, lá da primeira academia, né, que hoje já não existe mais. E nisso, quando a Physis fechou, eu comecei a treinar na companhia atlética. Falei, não, eu preciso, precisa ter um departamento outdoor, né? Porque as pessoas, elas treinam indoor para fazer coisas outdoor. Não é só para ficar lá dentro, né? Então eu também tive essa ideia e criei o departamento outdoor da companhia atlética. Na época, a companhia atlética eu acho que ainda é uma das maiores redes, né? Porque você tem Belo Horizonte, Manaus, Brasília, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Curitiba. Você tem várias unidades espalhadas, né? E eu criei um departamento lá dentro. Eu convenci o Gary e o Richard, que são os maiores acionários da academia, e a Mônica, que é lá de São José dos Campos, que ela faz parte até do CREF aqui em São Paulo, que precisava ter um departamento. Eu rodei todas essas unidades treinando professores para fazer isso, né? Para tocar o outdoor da academia. E depois disso, eu fui para a Competition, né? Eu fui para a Competition porque uma das alunas da BPM da 4N1 virou diretora lá. E hoje eu estou até hoje na Competition, e a Competition tem 5 unidades, e eles têm um departamento só de ginástica de exercícios funcionais, né? Uma academia exclusiva para isso, né? Que é lá na Pamplona, para essas pessoas que querem fazer esses grandes desafios, ou mesmo até 5 quilômetros para alguma pessoa. Sim. Pode ser um grande desafio, mas com um atendimento exclusivo para essas pessoas, e não um simples... uma ficha de musculação. Com certeza, para um sedentário, 5 km é um grande desafio, mas é um grande desafio totalmente Então, transponível, é o caminho, desde né? que ele treine. É o caminho, né? Para ele chegar numa... Aproveitando esse gancho aí, Aulus, então, eu tenho certeza que em 33 anos aí de história, com assessoria, você já deve ter visto muitas histórias assim de transformação, né? Muitas, eu tenho até um livro. Conta pra gente aí. Um dos capítulos do meu livro é sobre pessoas, né? Eu tenho... O livro está esgotado. Então tem que fazer a outra edição, a próxima edição. Eu escrevi um livro contando... cada capítulo é um dos temas do que a gente está conversando aqui, né? Um capítulo como surgiu a 4N1, a BPM... Um é de pessoas. Esse de pessoas, eu escolhi alguns personagens, né, com histórias marcantes, né, como o Seu Salvador, com 60 anos na época, que o sonho dele era correr a maratona de Nova York, né, que eu já ia nessas provas, né. Então, conta toda a história dele, de como ele começou com 5 quilômetros, depois com 10, depois com meia maratona, que quando ele chegou, depois de 3, 4 anos, pronto para fazer a maratona, e aí ele foi para a maratona, ele era uma pessoa de posse. Ele começou com que idade? 60. Desculpa, ele fez a maratona com 60. A gente começou a treinar para a maratona com 57. Né? Ele já era uma pessoa ativa, ele não era sedentário. Mas ele corria por volta disso, né? 5, 4 quilômetros. Né? E nessa maratona, quando ele chegou na meta final dele, né,
ele simplesmente patrocinou a família inteira dele para estar lá na chegada e para ver ele chegando e comemorando, né? E tem um monte de histórias. Pessoas, tem a história do Geraldo, que era cavaleiro e fazia aquelas provas de endurance, né, de cavalos, que são 200, 300, 400 quilômetros. Então tem um monte de história. Então um dos capítulos é sobre as pessoas. E essas pessoas, depois de um certo tempo de relação com essas pessoas, né, você fica muito, muito íntimo, né, isso é uma das minhas obrigações diárias, porque eu tenho alunos particulares, né, e esses alunos particulares são todos autoexecutivos e que quem toma conta ou ajuda a tomar conta da vida sou eu, né? Então a minha opinião, a minha colocação, ela é muito importante, né? Com que nutricionista ele tem que ir, com que médico ele tem que ir, né? Com que fisioterapeuta ele tem que ir, né? Então esse também é um outro tipo de trabalho que surgiu, que eu acho também, eu não me considero um simples personal que vou lá e faço a ficha da pessoa e depois eu vou embora. Você se compromete com a saúde daquela pessoa. E terminou, né? Eu estou lá para resolver os problemas, né, do lado da saúde desse meu cliente, né? E eu tenho que resolver de todas as formas e mostrar para ele um melhor caminho para que aquilo seja prazeroso, né? Que ele continue. E prova disso é que esses alunos continuam treinando comigo, né? Já tenho histórias de alunos de 30 anos, 25 anos comigo, né? Então, até hoje não me largaram, né? E eu acho que eles vão me largar no momento que morrerem, né? Provavelmente, porque eu tô tendo essa situação já. Né? Como eu já te disse, vou repetir, todos os seus alunos que eu conheço são, assim, te adoram, assim. É uma relação então, realmente muito legal. Bom, a gente sabe que mudar hábito não é fácil, né? Você é testemunha disso. A gente tem as fases ali, a pré-contemplação, a contemplação, aí até que a pessoa se decida a mudar e tenta colocar em prática. A maioria das pessoas hoje que está lutando ali contra o sedentarismo, o excesso de peso, eventualmente um diabetes que está começando, colesterol, todas elas pensam assim, às vezes estão na faixa até, são novas, 30, 40 anos, e falam, eu não consigo, né? Eu não consigo, não é para mim isso. O que você tem para dizer para essas pessoas para saírem da fase de pré-contemplação e passar para atividade baseada em toda a sua experiência? Então, eu também tive histórias de insucessos, não tenha dúvida, né? De tentar fazer com que... Eu gosto mais, ao invés de mudança de hábitos, eu gosto muito de criar novos hábitos. Né? De criar novos hábitos. E algumas pessoas, infelizmente, eu não consegui convencê-las, né, do melhor caminho. Mas eu acho ter os pés no chão, né, com metas mais realistas, né, começar mais devagar, ter esse fator social, né, de tentar buscar pessoas que pensam que nem ela, né, que tenham os mesmos pensamentos, o mesmo nível social, que isso também ajuda bastante para ela poder conversar com essa pessoa. Eu acho que o maior inimigo das pessoas é o imediatismo, né, Alves? Está cada vez pior nesse sentido, né? Ela quer um resultado muito rápido e você não vai mudar o teu corpo, a forma que o teu corpo funciona, mesmo você comendo certo, passando a fazer atividade física, da noite para o dia. Por isso que você tem que ter calma, né? As metas precisam ser um pouquinho mais realistas, né? Como aparecem pessoas, eu quero correr uma maratona, né? Mas hoje eu só corro 5, né? Então primeiro vamos pensar no 5, depois vamos pensar no 10 e depois a gente pensa na meia maratona. Aí você vê se esse caminho, porque esse caminho exige disciplina, resiliência, determinação, exige um monte de coisa. Você treinar, você tem que reconstruir o seu corpo para aquela capacidade, né? As pessoas, eu acho que o mais difícil de qualquer meta muito grande, né, do ponto de vista de grandes desafios, é que o mais difícil foi o treino, né? No dia da prova lá, se você estiver preparado, é tranquilo,
né? A pessoa vai conseguir, vai fazer, mas aquela determinação de acordar todo dia às 6 da manhã... Em alguns casos, ela mal preparada, ela até pode conseguir, mas ela pode estar gerando um mal muito maior que o benefício para o corpo dela, né? Uma lesão, um overtraining, né? Mas também tem então, os fatores psicológicos, né? A ponto que, como também já aconteceu comigo, de pessoas, eu não quero mais saber de corrida de jeito nenhum, entendeu? Né? De tanta coisa que fez, ou usou uma estratégia errada, mas pegou um bode, né? Vamos dizer assim, né? Não quero mais correr, né? E não corre mesmo, né? Ou para, ou muda, né? Vai para uma outra modalidade, né? Hoje as opções são infinitas. O importante é manter a atividade, né? Mas tem gente que não mantém, infelizmente. Mas nosso papel é tentar estimular isso, né? É verdade. A gente sabe todo o benefício que causa. A gente aprende, a gente vai falando aqui de sucesso. Eu me considero um profissional de sucesso, mas errei bastante. Todos nós. Eu aprendi... Só acerta quem erra, né? A gente aprende com os erros, né? Até porque com a evolução da educação física, do esporte, da medicina, a gente vê hoje que algumas coisas que a gente fazia até 10 anos atrás, que não é tanto tempo assim, hoje já não são corretas, né? Então, em termos de intensidade. Etc. Eu vejo pelos meus boletins que eu faço diariamente na rádio. Imagina, são mais de 25 anos em rádio, falando todo dia na rádio, cada dia um assunto, né? Esse não é fácil, é dificílimo. Ainda bem que eu sou uma pessoa bem criativa e consigo... Isso também me ajuda a me manter, de uma certa forma, atualizado, né? Das novas tendências, dos novos caminhos, né? De tudo isso. E isso me ajuda muito. E o que também me ajuda muito é a minha formação, né? Porque, sem puxar a sardinha lá para a USP, mas é um centro de excelência. Esse centro de excelência me levou lá para o INCOR. Né? Conheci professores lá no INCOR, no departamento de reabilitação, né? Depois que as pessoas passam por problemas cardíacos, porque eu tive que fazer isso. Por que eu fiz isso? Porque os meus alunos de 30 a 40 anos começaram a ter infarto. Né? Eu precisava também me preocupar com como eu vou dar uma orientação para uma pessoa que passou por um infarto ou teve um AVC, essas coisas todas. Porque meus alunos, mesmo saudáveis, correm um risco bem menor, mas pode acontecer. Né? Então, isso me ajudou bastante. Aproveitando a questão que você falou aí da rádio, da comunicação, vamos falar de comunicação e de ciência. E os influencers aí das redes sociais hoje? Qual que é a tua opinião aí? Entrando um pouquinho de polêmica. Eu tenho rede social mais por obrigação, né? E eu sempre posto algumas coisas. É uma área que eu preciso estar, mas é meio um copia e cola, né? É uma coisa, um copia o outro, uma informação que ele acha que é verdadeira, sem um embasamento, essa informação de repente viraliza e todo mundo está fazendo. E aí os meus clientes me perguntam, olha, eu vi aquilo lá no Instagram do fulano de tal, ele está mandando eu fazer isso. Né? Pessoas que não têm uma formação, né? Mas eu acho isso é uma competência, né? Não deixa de ser uma competência, porque uma pessoa, né, que não tem tanto embasamento científico chega lá e tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores, ele não deixa de ser uma pessoa competente. Então, mas aí que tá, ele é competente na comunicação, mas ele tem que tomar muito cuidado para não passar a mensagem errada, que às vezes pode prejudicar a saúde de uma pessoa. E aí a gente precisa, não só a gente, mas as pessoas, né, da sociedade precisam saber aprender a filtrar, né? O que realmente... E também nem tudo que é falado é ruim, né? Tem coisa boa. Claro. Então é isso que tá. As pessoas têm que ter o bom senso de, na dúvida, pelo menos, antes de seguir aquela... Principalmente se é um influencer que não tem... Se não tem currículo, vamos dizer assim, não tem formação para aquilo, dela antes de tomar atitude, conferir com alguém, por exemplo, seus alunos conferem com você, né? Então, isso que hoje ele tem uma facilidade, né? Eu falo para os meus clientes, se você vê uma informação que você acha que aquilo tem um embasamento que vai te ajudar, né, você tem como pesquisar. Né? Você consegue descobrir se realmente aquilo é um caminho para te trazer algum benefício e te deixar
uma pessoa melhor, né? Isso que é o mais importante, né? Mas se você entrar no mundo desses influencers, eu seguia vários influencers de corrida, vou ser sincero, agora eu peneirei, né? Eu deixei uns 3, 4, porque entra em problemas até de relacionamento, né, de ego, essas coisas, isso me incomoda um pouco. E eu não sou muito uma pessoa, eu não tenho muito esse perfil de expor a minha vida pessoal para um universo de pessoas que eu nem sei quem é, né? Então, isso faz parte do negócio, né? Se você não expõe a sua vida pessoal, né, junto com as outras informações que você quer divulgar, né, fica muito difícil para você conseguir, porque as pessoas gostam disso, né, de saber o que está acontecendo, das brigas. Teve a corrida SP City domingo agora, né? Nossa, tá um influencer brigando com o outro, os influencers ficam no meio da prova com as câmeras se filmando, né? Isso atrapalha. Né? Atrapalha. Teve uma corrida, inclusive, que botaram ele na frente dos profissionais, né? Não sei se foi no Rio, acho que é mesmo. Então, alguma das provas do Rio. Está tendo umas discussões a respeito aí do que andou acontecendo nessa corrida, que, na minha opinião, é uma das melhores corridas do país, né? A SP City, a meia maratona e a maratona. Tinham 20 mil pessoas lá. Muito bem organizada, né? Ela é muito bem organizada, mas essas coisas vão acontecendo, né? E aí um vai entrar judicialmente contra o outro, pelo que o outro falou. Eu falei, a minha mulher me falou, olha esse vídeo desse influencer aqui falando que vai processar o outro. Eu falei, Alessandra, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, deixa eles nesse mundo, que o meu mundo é um pouquinho diferente. Não tenho nada contra os influencers, pelo amor de Deus. Eu acho que eles também ajudam a fazer com que as pessoas realmente comecem a assim, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, acho que eles até ajudam na divulgação do esporte. A única coisa que eu acho é que eles teriam que ter um pouquinho mais de cuidado, às vezes, na divulgação de informação, principalmente relacionado à saúde, assim, antes de falar uma coisa, deveriam checar bem antes de falar, né? Pena que não são, mas assim... Pena que as pessoas têm preguiça, né, de investigar se aquilo realmente ajuda, né, e realmente tem um embasamento de conhecimento, né. Infelizmente as coisas são muito rápidas hoje, né, a informação é muito rápida. Eu tenho um dia que eu quero ficar longe do meu celular, né, eu não quero nem ficar perto, né, e às vezes não, eu estou conseguindo, entendeu? Eu estou conseguindo, porque senão você fica o dia inteiro viciado. Faz bem. No celular. Bom, estamos, assim, o papo foi muito bom, passou rápido aqui, estamos chegando perto do final. Tá. Gostaria que você passasse uma mensagem final aí para o pessoal e dar o contato aí da Forne One, não sei, talvez no Instagram, para o pessoal que tiver interesse aí em fazer um treinamento num meio social bem legal, assim, pelo que eu conheço. Forne One é um jogo de números e palavras, né? É o número 4, a palavra ANY e o número 1. Esse nome não surgiu do nada, foi uma pesquisa exaustiva de como eu deveria chamar a minha assessoria. Depois que eu acabei me separando do meu sócio na Batimentos por Minuto, que eu adorava esse nome, que era BPM, para algumas pessoas era Batalhão da Polícia Militar, mas na verdade era Batimentos por Minuto. Eu tive o auxílio de um publicitário que me ajudou muito e me ensinou como se trabalha com marcas. Então imagina, até isso eu tive que estudar para chegar, porque foi um ano em inglês para qualquer um, né? Então já mostra realmente que qualquer pessoa pode praticar o esporte que ela gosta, que ela tem prazer, mas ela vai precisar ter muita disciplina, muita resiliência, muita paciência para que ela consiga atingir os objetivos. Os objetivos, a minha dica tenha objetivos mais realistas, né, mais próximos do que você acha da sua competência, né, que você acha que você tem mais facilidade de atingir, porque se você tiver com objetivos bem distantes da sua realidade, você tem grandes chances de se perder e desistir desse caminho, né? Isso é muito ruim, porque isso acontece com uma certa frequência, até já aconteceu comigo,
e essa decepção faz com que você possa até desistir. Isso também não é bom. E esteja cercado por profissionais competentes. Não importa a sua classe social, porque profissionais competentes às vezes a gente relaciona com custo, né, de ser caro. Né? Como eu vou falar com aquele profissional, a consulta dele é uma fortuna. E acha profissional competente em qualquer classe. E eu conheço muitas pessoas de uma classe social um pouquinho mais baixa, né, com um poder aquisitivo bem menor, mas essas pessoas conseguiram se relacionar com pessoas de muito dinheiro. Né, e isso acontece com muita frequência. Né, e essas pessoas, existem pessoas com muito dinheiro que vão te ajudar. E elas acabam te ajudando porque o dinheiro não é mais importante para essas pessoas. E é perto dessas pessoas que eu acho que você precisa se relacionar. Porque são as melhores pessoas que vão realmente gostar de você do jeito que você é. Com certeza. Né? Esse eu acho que é um. E como meu que recado. O pessoal entra em contato aí com a 4in1? Então tem o e-mail, né, que é o 4in1, @4in1.com.br, né, que é o jogo de números e palavras. O Instagram da 4in1 é 4in1 Assessoria. Depois a gente deixa na descrição do vídeo. Né, que a gente está lá. Acho que são esses dois, né? É o e-mail e o Instagram. Acho que todo mundo tem Instagram. Né? E tem o celular, mas acho que o e-mail e o Instagram já tá bom lá. Você vai conseguir. E você é nosso convidado para um dia quiser aparecer lá para conhecer e treinar com a gente corrida, ou a gente faz muitos eventos alternativos que a gente chama de socialização. Então, por exemplo, agora no dia 18 de agosto, se eu não estiver enganado, 18 a 19 de agosto, a gente vai fazer um trekking na Serra da Cantareira, num núcleo que se chama Núcleo Cabo Sul. A Cantareira, aqui é uma serra, né, em São Paulo, são vários núcleos, né, são 6 ou 7 núcleos. E eu fico assim, alguns núcleos são bem famosos, você chegar lá no domingo, no sábado, é muita gente, né, como as pessoas vão aqui nos parques. Mas tem o Núcleo Cabo Sul, que tem dia que eu estou lá de domingo, tem 20 pessoas lá dentro. Né? Então é um lugar espetacular, tem toda uma estrutura de banheiros, de áreas de piquenique e uma trilha que termina numa cachoeira, e é um excelente treino numa volta de 7 quilômetros. E a gente faz esse treino, pode ser andando, pode ser correndo, tem gente que fica lá fazendo 3 horas o treino indo e voltando nesse circuito de 7, e depois tem um piquenique, por exemplo. Legal. Então é isso. Bom, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, compartilhar a tua experiência, teu conhecimento. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e muito concorrida. Então, muito obrigado. Eu que tenho que se tudo der pedir certo, desculpas por um pouquinho de falta de atenção minha, mas eu tenho que tomar conta dos meus treinos e também dos meus alunos, que eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço, e o dia que eu não tiver mais prazer, aí eu não vou fazer mais isso. Tá joia, Aulos. Espero Obrigadão. que demore. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau.